Então, bora lá, meu povo. Vamos dar continuidade, que a gente já tá no dia 15 de 27 dias de lives consecutivas do livro de Levítico, certo? Hoje é capítulo 15. Essa semana a gente continua a programação. Capítulo 16 amanhã, segunda-feira, e assim por diante. O intuito é que a gente finalize e faça sempre no mesmo horário. Esses dias que tem sido um pouquinho complicado, que eu não tenho conseguido fazer às 8 horas da manhã. Mas a partir de amanhã eu vou reorganizar a minha agenda pra gente voltar a fazer 8 horas da manhã, combinado? Então abre aí a sua Bíblia no capítulo 15 de Levítico pra gente começar, tá? Aqui, nesse capítulo de hoje, é interessante que a gente tá quase que finalizando a parte que começou a partir, deixa eu ver, do capítulo 11, né? Do capítulo 11 até o 15, mostra principalmente como Deus se preocupa com o corpo e a saúde das pessoas, né? Então, nessa parte, por exemplo, a gente já falou da questão dessa alimentação, né? Dos animais que eram puros, dos que eram impuros. Aí depois, no 12, teve a purificação pós-parto, como que era feito. Depois a lei com relação à doença de pele, né? Então, de lepra e mofo. Depois, como que eles faziam a questão da oferta, né? No capítulo 14, tanto para lepra como para mofo, a parte da purificação. E agora, para encerrar, a gente vai falar sobre a impureza do homem e da mulher, né? Com relação a fluidos, né? E no 16 em diante, que é o de amanhã, a gente já vai começar a partir do dia da expiação. A partir desse capítulo 16, a gente vai entender muito do que vai falar lá em Hebreus, capítulo 9 e do capítulo 10. Boa noite, Lília. Boa noite, Lê. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô um pouco rouca. Estranho. Mas enfim, vamos começar então. O 15 começa assim, capítulo 15 de Levítico. O Senhor diz a Moisés e a Arão: diga o seguinte aos israelitas. Eu achei interessante, porque olha como que Deus é um Deus com detalhe, né? Ele começa a descrever, mas ele descreve no detalhe, no detalhe. Vocês vão ver que hoje não é diferente, tá assim. Quando o homem tiver um fluxo que saia do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com um fluxo se deita ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então volta essa questão, né, de ficar até a tarde, e a questão da água, né, que não só limpa, mas purifica. E não tem como a gente ler esse capítulo 15 e não lembrar da mulher do fluxo de sangue, né? Mas vai ser um pouquinho mais pra frente, tá assim. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará a sua roupa e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que estiver com fluxo, lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, esse lavará a sua roupa, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o homem se sentar quando montar em um animal estará impuro, e tudo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas levará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Aí depois tá assim, no 15, 11. Quaisquer pessoas tocadas pelo homem com fluxo, sem que ele tenha lavado as mãos, lavarão
suas roupas se banharão com água e ficarão impuras até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar em uma vasilha de madeira, ela será lavada. Quando o homem sarar o seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará as suas roupas, se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Então segue a mesma coisa, né? Ter um momento de purificação e depois eles oferecerem um sacrifício, né? Depois que eles forem curados. Aí depois continua, no 15:16. Quando o homem é... Meu Deus, por que eu tô ficando sem voz? Peraí, deixa eu ver. Minha água tá aqui atrás. Não tem como. Aí depois tá assim. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro ou que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão de se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e todo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar na sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará as suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Para você ver, né, a realidade da mulher do fluxo de sangue. Tudo que ela tocasse, tudo que ela usasse, ficava impuro. Imagina essa mulher, por 12 anos, sendo, tipo assim, discriminada, isolada e estando o tempo todo impura. Porque ela nunca acabava o fluxo de sangue, né? Então, além de possivelmente estar anêmica, ela nunca ficava pura. Olha que doido. Aí depois tá assim, ó. Peraí que eu me perdi agora. Não sei se eu tava no 24, mas enfim, 24 tá assim. Se o homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Então, qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma coisa ficará impuro, lavará a sua roupa e se banhará com água e ficará impuro até tarde. Então, a mulher do fluxo de sangue, por 12 anos, ela nunca ficou pura. Porque não parava o fluxo de sangue dela até ela tocar na orla da roupa de Jesus, né? Nossa, não tem como a gente não ler isso aqui e não lembrar dela. No 28, quando sarar o seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura.
No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Assim fará a propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenha os israelitas separados das coisas que tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Detalhe: quem se apresentar impuro diante do Senhor, eles morrem. Eles morreriam, né? Então, olha para você ver que o cuidado também de Deus, né? Que nos detalhes ele orientava todo o povo através de Moisés e de Arão, né? Aí, por fim, no 32 está assim: essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher e sua menstruação, do homem e da mulher que tem fluxo, e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Então, deixa toda essa questão descrita aqui, né? E para você ver que, por exemplo, o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, a gente entende melhor quando a gente lê aqui, porque a gente entendia que ela estaria impura, que muitas das coisas ela não poderia fazer, não podia tocar, tudo que ela tocasse se tornava impuro. Então imagina, não dava nem para ela trabalhar, porque se tudo que ela tocasse ficava impuro, como que essa mulher ia trabalhar? Se eu não me engano, acho que foi uma cena do The Chosen, né? Que ela vai trabalhar e como lavando roupa. Só que ela não contava que ela tinha fluxo de sangue, porque senão as pessoas não dariam um emprego para ela. E no final, acho que ela vai entregar a roupa e ela acaba manchando a roupa, né? Sujando a roupa. E aí o cara fica bravo, solta assim, porque ele ficou impuro também. E você só vai entender que ele também ficou impuro por conta que tá escrito aqui. Então, é interessante para você ver que quanto mais a gente entende e lê o livro de Levítico, mais coisas a gente vai entendendo o contexto das outras histórias que acontecem depois. E a questão do sacrifício. Muitas das vezes, quando Jesus curava as pessoas, ele falava: vai, agora se apresenta para o sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés ensinou. E aonde que está esse sacrifício? Aqui no livro de Levítico. E por que tinha que se apresentar para o sacerdote? Porque como a gente já leu aqui no livro de Levítico, era o sacerdote que ficava responsável por examinar aquela pessoa, né? E aí eles tinham determinadas doenças, igual a da lepra que a gente viu, ele ficava um período, aí de novo o sacerdote ia lá depois de 7 dias, olhava, e aí se diminuiu, aí ele tinha que fazer o sacrifício, ia ser purificado, né? E caso continuasse, aí era mesmo diagnosticado como uma lepra, né? E aí tinha toda a questão de estar impuro. Então, é interessante. Então, eu quero muito que vocês ressignifiquem o livro de Levítico, né? O quão é importante a gente ler, sim. Mesmo que o livro, talvez, você fale, nossa, é um livro muito detalhista. Não querer ler. Quando você lê, você vai ver que muitas das coisas que acontecem depois começam a fazer sentido. Então, assim, que você mude esse drive. Que o livro de Levítico, ele é sim um livro muito importante e ele retrata o cuidado de um Deus que é justo, um Deus que é santo e um Deus que, para proteger o seu povo, a sua nação escolhida, que era Israel, eles deveriam se apresentar de certa forma para eles, para que eles não fossem consumidos pela glória do Senhor. Porque se eles se apresentarem, igual eu estava falando aqui no finalzinho, no 15:31, se eles se apresentassem impuros diante do Senhor, eles morreriam. Então, é todo um cuidado de Deus também. Não é algo assim restritivo, punitivo, não. É um pai que olha para um filho com um olhar de proteção mesmo, de cuidado, de zelo. Boa noite, Antônio. Boa noite. Nossa. Boa noite, Samuel. Tudo bem?
O Ellison, Pedro, Helena, boa noite pra vocês. Vocês já tinham lido o livro de 15, capítulo 15 de Levítico? Não? Se vocês ainda não leram, eu recomendo que vocês leiam, porque é muito bom. Muitas das coisas começam a fazer muito sentido. Já vou deixar para amanhã preparado o capítulo 16, que é um capítulo muito top, porque agora o capítulo 16 vai ser essa parte que vai falar do dia da expiação. E a partir do 17 ao 20, é tudo relacionado ao relacionamento com o próximo. Então, a gente vai ter esse assunto de amanhã, e depois de amanhã a gente já começa numa outra divisória da parte de Levítico, para você ver que ele é bem completo, bem completo. Começou com o holocausto, né, essa questão dos sacrifícios, e depois agora vai caminhando para outros contextos. E essa que é a parte mais interessante, né, para você ver de novo como que Deus é um Deus de detalhe. Detalhe, ele vai, ó, tintim por tintim, passo por passo. E é isso. Para finalizar, vamos fazer uma oração pra gente finalizar essa live de hoje? Vamos? Vocês têm alguma dúvida? Samuel, o Ellison, Pedro, Antônio, Letícia, Lilian, alguém de vocês tem alguma dúvida? Que se não tiver, a gente pode finalizar. Não? Então, bora lá. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda vai fazer. Obrigada, Pai, por esse domingo maravilhoso de Páscoa. Muito obrigada, Pai, por tanto amor, tanto carinho. Obrigada pelas revelações que o Senhor entregou no dia de hoje. Obrigada por ter escrito nos mínimos detalhes um livro com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo. Porque é isso que eu vejo no livro de Levítico. O seu carinho, o seu zelo com o povo de Israel. Com a gente de um pai que quer proteger um filho. Obrigada, Pai, por tudo. E que a gente continue firme nos próximos dias. E que cada dia o Senhor possa trazer mais e mais revelações. Mais e mais coisas possam fazer mais sentido. Que a gente lê em outros livros, se conecte com esse livro que a gente está se dedicando para ler nesses 27 dias. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Obrigada, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Beijo para vocês.